No universo da elétrica, muitos são os fenômenos que rodeiam a passagem da corrente elétrica. Sempre precisamos ficar atento aos conceitos, às definições dessas grandezas, porque em algum momento esses conceitos, essas definições vão nos ajudar a resolver certos defeitos de determinados equipamentos elétricos. Olá, eu sou Cleito Moreira, você está no Portal da Elétrica e hoje o tema do nosso vídeo será impedância. Impedância, não peidância. Mas antes de falarmos desse assunto, eu quero que você dê 380 volts aí, ó, no nosso like e uma impedância de 18 ohms aí no nosso compartilhamento. E comenta aqui, o que você achou desse assunto? Você pensa diferente? Como é que você aprendeu? Impedância é a soma das cargas resistivas no sistema de corrente alternada. Observe que nesse conceito nós temos marcado em destaque a palavra soma e cargas resistivas. Para você chegar à melhor compreensão deste conceito de impedância, você precisa ter em mente o que é resistência elétrica. Vou deixar aqui no card, embaixo na descrição, um vídeo onde eu falo da resistência elétrica. Mas em resumo, resistência elétrica é a oposição à passagem da corrente elétrica em um condutor. Todos nós que somos estudantes da eletricidade sabemos que todo condutor elétrico ele tem uma resistência à passagem da elétrica. E essa resistência ela pode ser benéfica ou maléfica. Por exemplo, no seu chuveiro, quando a corrente elétrica passa ali pela resistência, por aquele resistor, ela passa com dificuldade. E por passar por dificuldade, ela acaba aquecendo em volta do ambiente, aquecendo a água, provocando assim um belo banho quentinho para você. Mas em determinadas situações, a resistência elétrica ela pode ser prejudicial. Por exemplo, em um fio, em um condutor elétrico que não foi feito para um aparelho com resistência, se houver resistência no fio e a corrente elétrica passar com dificuldade naquele fio, vai acabar derretendo, provocando assim um curto-circuito. Por isso, os grandes estudiosos estudaram os materiais que têm alta resistência à passagem elétrica antes de criar o fio elétrico, o condutor elétrico, e eles descobriram que o cobre tem baixíssima resistência, portanto sendo acessível e fácil para poder fazer as instalações elétricas da casa. Agora que você teve um breve resumo do que é uma resistência elétrica, o que você tem que entender? Que em um sistema, que em um circuito elétrico, existem vários tipos de resistência elétrica. Eu acabei de te citar uma resistência elétrica, um tipo, que é a questão do condutor natural do cobre, ele tem uma certa resistência elétrica. Mas no sistema também existe a resistência elétrica que nós chamamos de reatância capacitiva e reatância indutiva, que nada mais é uma resistência provocada por um capacitor ou uma resistência provocada por um resistor, ou ainda uma resistência provocada por uma indução. Você vai compreender melhor agora, nessa ilustração aqui que eu vou dar para você de uma simples placa eletrônica, para você ter ideia. Acredito que agora você vai compreender perfeitamente o que é esse conceito de impedância. Lembre-se o que eu disse, impedância é a soma das cargas resistivas dentro do sistema de corrente alternada. Eu quero usar aqui para você um esquema, um diagrama de um carregador de bateria. Ele está de forma unifilar. Certo? Eu vou mostrar ele em forma de diagrama, então você vai compreendendo aos poucos, para você entender o conceito de impedância. O que nós temos aqui de cara? Nós temos uma tomada, imagine que é a tomada do carregador de bateria. Nós sabemos que aqui nessa entrada nós temos aqui, ó, entre fase e neutro 220, estou usando o meu 220 aqui da minha cidade, o monofásico, pode ser 127 na sua. E numa placa, o que é colocado logo no início aqui? Digamos que na fase, um fusível protetor. Ainda está passando 220 aqui nesse fusível protetor. Se houver um curto-circuito na placa, uma sobrecarga, ele desarma, e não nem desarma o disjuntor de uma residência, correto? Então, e o que representa este símbolo aqui? O transformador. Uma bateria, ela é 12 volts. Então, você não pode jogar 220 na bateria. Você precisa de um transformador. Isso é um circuito de uma placa eletrônica. Veja, a corrente, aqui nós temos o neutro aqui, digamos assim, a fase aqui. Aqui nós temos a ponta de um transformador e aqui a outra ponta de um transformador, certo? Aqui na entrada do transformador nós temos ainda 220. Mas quando a corrente começa a passar por indução, veja, esse lado daqui não tem conexão com o lado de cá, por indução, essa corrente é transferida por outro lado. E assim, no passe de mágica, sai 12 volts nos outros dois fios aqui do transformador. Rebaixou a corrente elétrica. Então a corrente está passando, sai daqui por indução, passa para o outro lado, 12 volts. Olha, 12 volts que a bateria no final precisa. Correto? Então, um transformador foi um dos primeiros componentes que nós achamos aqui. Depois do fusível, transformador.
Agora, eu não posso só jogar 12 volts lá na nossa bateria, por quê? O que acontece? 12 volts, aqui, quando ela sai do transformador, ela ainda está em corrente alternada. A bateria é corrente contínua. Então, o que vai acontecer para essa transformação? Se vocês verem aqui, ó, essa ponte aqui, nós chamamos ponte retificadora em eletrônica, ela na verdade é uma série de diodos aqui, ela vai transformar essa corrente que aqui é alternada para corrente contínua. Olha onde aqui está continuando aqui, ó, a nossa corrente. Veja. E quando ela passa por essa ponte aqui, ela já sai aqui corrente contínua. Por isso que nós temos aqui já um mais. Os 12 volts que estava aqui corrente alternada, sai aqui agora como corrente contínua. 12 volts para carregar a bateria. E aí, antes de chegar na bateria, veja como é um caminho que a corrente elétrica passa. Ela ainda passa aqui ó, por um capacitor. Um capacitor que vai fazer o quê? Ele vai fazer uma espécie de filtragem para levar essa corrente perfeita até a nossa bateria. E no final, a gente ainda tem aqui um resistor aqui. Gente, veja como que é a maravilha de uma placa eletrônica, né? Tudo isso para chegar a 12 volts perfeito aqui, para carregar a bateria. Mas, Cleito, por que essa aula de eletrônica aqui no assunto impedância? Porque o que eu quero que você observe aqui é que nós temos aqui nesse circuito várias cargas resistivas. A primeira carga resistiva, eu já falei, é o próprio condutor aqui de cobre. Ele traz uma certa resistência à passagem da elétrica. Ela passa aqui por esse fiozinho aqui, ó, com uma certa dificuldade. Não uma grande dificuldade, mas tem uma resistência. Quando ela chega aqui, nós temos uma outra carga resistiva, que é o transformador, de 220 para 12 volts. Ele tem uma resistividade? Tem. Só que é diferente da resistividade aqui do condutor cobre, porque ele induz. Ele trabalha através de indução. E acaba gerando aqui ó, calor em cima dessa indução, desse transformador. Por isso que eu disse que esse aqui, no transformador, é um outro tipo de resistência diferente desse primeiro tipo de resistência aqui. E nós temos também uma perca de energia, porque ele gera calor aqui, uma energia que a gente não precisa. Se você observar, nós também temos aqui ó, os diodos, que provocam uma resistência também na corrente elétrica. E no final aqui, nós vimos também que tem um capacitor. O capacitor, ele provoca também uma resistência na corrente elétrica. Por isso que nós falamos que existe alguns tipos de resistência. A resistência natural do condutor, né, vamos dizer assim, a resistência natural, a resistência da indução aqui do transformador, a resistência do capacitor. Por isso que nós falamos reatância indutiva, que é da indução do transformador, e reatância capacitiva, que é a do capacitor. O que vai ser impedância? A soma total dessas resistências. A soma total das resistências de quê? Do cobre, soma total da resistência do capacitor. Ixi, muito ruim a escrita aqui, né? Vamos lá. Primeiro, do cobre, natural do cobre. Depois, a resistência aqui do transformador, a resistência do capacitor, a resistência aqui do capacitor, a soma total das resistências nós chamamos de impedância. Impedância. Isso é o conceito. Agora, entenda isso. Impedância, eu dei uma citação aqui de um exemplo de um circuito de corrente contínua, inclusive, mas impedância é a soma total das resistências elétricas no sistema de corrente alternada. Tem uma área que entende muito bem esse conceito de impedância, que é a área do áudio. A galera da sonoplastia, que trabalha com som. Por quê? Quando eles vão dimensionar as bocas, os alto-falantes, os tweeters, as cornetas, em relação à potência elétrica, eles fazem esse casamento das bocas com a potência através da impedância. Aí nós vamos ter falantes, tweeters de 4 ohms, de 8 ohms, e eles precisam casar com a impedância da potência. Então, é uma área interessante, essa área do áudio, mas que é um conceito fundamental da elétrica e que eu tenho certeza, você que aqui é inscrito do Portal da Elétrica, vale a pena entender esse conceito. Reforço mais uma vez, curta aqui o nosso vídeo, dê um like. Se você gostar de conteúdo escrito, temos aqui também, eu vou deixar abaixo aqui o link do nosso site, onde você pode acompanhar semanalmente. Eu também posto conteúdos escritos para aqueles que são amantes da eletricidade. Valeu!